condução unidimensional permanente em coordenadas esféricas para um corpo sólido. Então, o objetivo dessa aula é aplicar a equação da difusão nas coordenadas adequadas, qual seja coordenadas esféricas, aplicar as condições de contorno apropriadas e desenvolver a equação algébrica a partir do sistema de coordenadas, das hipóteses simplificadoras do modelo e da aplicação das condições de contorno. Então, como todo problema de condução, vamos considerar esse problema aqui. Considere uma esfera de raio R, condutividade K e geração de calor interno Q ponto. A superfície externa possui temperatura especificada Ts. Determine o perfil de temperatura e a equação para a taxa de calor. Então, nós vamos resolver aqui de forma algébrica inicialmente. Então, como todo problema de condução, a gente parte da equação da difusão. ρC, derivada da temperatura no tempo, é igual ao divergente de K, gradiente da temperatura, mais o termo de geração. Esse aqui é o termo de acumulação de energia, esse aqui é o termo de geração, e esse aqui é o termo do fluxo líquido de calor sendo conduzido no interior do volume de controle. Então, abrindo em coordenadas esféricas, o termo de temporal não muda, o termo de geração também não muda. O que muda é o divergente do K, gradiente da temperatura. Então, aqui nós temos eles em coordenadas esféricas. Vamos adotar as seguintes hipóteses simplificadoras para o nosso modelo. Regime permanente, portanto, toda derivada temporal é nula. Unidimensional na coordenada radial, portanto, essas outras coordenadas também vão ser nulas. Vou considerar propriedades constantes, logo o K pode ser retirado da derivada. E com geração de calor interno. Aqui nosso problema estamos analisando com geração de calor interno. Então eu tenho o Q ponto, esse Q ponto vai para o outro lado, esse R ao quadrado vai passar multiplicando, o K sai da derivada também. Então nós transformamos essa equação diferencial parcial numa equação diferencial ordinária em função do raio. Está aqui a equação. Nós vamos fazer a primeira integração, integrando em dr, do lado esquerdo e direito. Nós temos r ao quadrado, dt dr, vai ser igual a menos q ponto, r ao cubo sobre 3k, mais a primeira constante de integração. Nós vamos fazer aqui a segunda constante de integração, exatamente como fizemos na aula anterior. Fazendo a segunda constante, obviamente passando o r ao quadrado para o lado direito da equação. Fazendo a integração do problema, nós vamos ter que o perfil de temperatura T de R vai ser igual a Q ponto, R ao quadrado sobre 6K, menos C1 sobre R mais C2. Da mesma forma como nós já avaliamos isso, todo problema que tem geração de calor vai ficar em função da coordenada ao quadrado. Aqui no caso R ao quadrado. Se não tiver geração, ele vai ficar em função do R. Vai ser um problema que não vai estar em função do R ou da coordenada ao quadrado. Nós vimos que tanto em coordenadas cartesianas quanto cilíndricas e esféricas, quando eu tenho geração, fica em função de R ao quadrado. Então agora nós vamos considerar as condições de contorno. Está aqui a equação para o perfil de temperatura. Eu preciso aplicar as condições de contorno para obter as constantes de integração. Então quais são as condições de contorno? Bom, se aqui vamos considerar aqui uma esfera, eu tenho que ele é simétrico aqui no centro. Na posição central, aqui eu tenho o raio variando de 0, que é o meu centro, até o raio total. Ele é simétrico no centro. Então, a derivada da temperatura em R na posição central vai ser igual a 0. Essa é a primeira condição de contorno. E a segunda condição de contorno foi a temperatura especificada na parede. Temperatura na posição R igual ao raio total vai ser temperatura da superfície, que no enunciado foi um valor fornecido em função de Ts, como Ts, né? O problema aqui é algébrico. Então, vamos aplicar a primeira condição fazendo a derivada do meu perfil de temperatura, ou se eu lembrar, quando eu fiz a primeira integração, eu já tenho essa derivada de dT/dr, né? Que é essa derivada aqui, isolando o dT/dr, passando o r ao quadrado para lá, ou eu posso pegar a equação algébrica geral e fazer a derivada, né? Então, partindo da equação geral, fazendo a derivada, eu acho uma equação para C1 e vou aplicar a condição de contorno. Qual que é a condição de contorno? A condição de contorno é que dT/dr na posição R igual a 0 é 0. Portanto, isso aqui vai ser 0.
Então eu tenho aqui o R é o 0, 0 ao quadrado vai ser 0, isso aqui é 0. R é 0, então isso aqui vai ficar tudo 0. Portanto, C1 igual a 0, aplicando a primeira condição de contorno de simetria no meu problema. Então eu posso pegar agora a equação do perfil de temperatura, como C1 aqui foi 0, vai sobrar só o C2. Né? Então agora eu posso, essa equação aqui, vou aplicar a segunda condição de contorno, que é a temperatura especificada na posição R igual a R, na posição da superfície. Então eu vou substituir R por R, é o valor conhecido, a temperatura aqui vai ser a temperatura da superfície. Isolando o C2, eu acho a equação para o C2 em função da temperatura da superfície conhecida, do raio conhecido, do termo de geração e da condutividade. Logo, o meu perfil de temperatura, como C1 é 0, vai ficar menos Q ponto R ao quadrado sobre 6K mais C2, que é esse valor que eu obtive aqui. Eu vou isolar aqui Q ponto 6 sobre K, certo? E vou deixar em função do R ao quadrado menos R ao quadrado. O que eu observo aqui? O meu R varia de 0 até R1. Na posição central, eu vou ter o quê? Eu vou ter a temperatura máxima, semelhante ao que a gente fez lá no cilindro, em coordenadas cilíndricas com geração de calor, em que eu também tinha a temperatura máxima com geração de calor na posição central. Aqui também eu vou ter a temperatura máxima na posição R igual a 0, certo? Esse aqui vai ser o maior valor e ele está somando aqui com a temperatura da superfície. Se eu tiver R igual a R1, esse termo aqui todo cancela, eu tenho a temperatura igual à temperatura da superfície, que é o que eu espero, tem que ser consistente, né? Esse valor na temperatura de R igual a R1 tem que ser a temperatura da superfície. Então aqui, daqui para cá, eu só fiz uma manipulação algébrica para deixar em função de 1 menos R ao quadrado sobre R1 ao quadrado. Mas poderia parar nessa equação aqui também. Para a taxa de calor, a gente sabe que a taxa é menos K a derivada da temperatura em função de R, né, que é o gradiente da temperatura, na coordenada aqui só radial. Esse dTdr eu já tenho lá nas etapas aqui, ó. Eu já tenho ele aqui, que ficou em função de C1, o C1 é 0, portanto é só esse termo aqui. Então eu tenho já o dTdr, fazendo a substituição do valor da dTdr, eu acho a equação para a taxa de calor, que vai ser o termo de geração Q ponto R vezes a área dividido por 3. Então, esse aqui é o termo de geração. O termo a equação da taxa de calor em função dos valores já fornecidos do meu problema. Uma abordagem alternativa seria o quê? Ao invés de eu primeiro obter a equação do perfil de temperatura, essa equação aqui, e depois aplicar as condições de contorno, eu poderia, uma vez que eu adotei as hipóteses simplificadoras e obtive a equação ordinária, diferencial ordinária, fazer a primeira integração e daqui eu já substituí as condições de contorno. A primeira condição de contorno, no caso de simetria, porque isso aqui vai ser 0, não é? Isso aqui vai ser 0, dTdr na posição central em R igual a 0 é 0, então isso aqui fica 0. Eu já obtenho C1 aqui, logo, antes de fazer a segunda integração. Então eu tenho, fazendo a primeira integração, a minha equação ordinária passa a ser essa aqui, porque C1 foi igual a 0. E daí eu faço a segunda integração. Faço a segunda integração aqui, dTdr, né, integrado em dr, menos Q ponto R sobre 3K, também integrado em dr. E aí eu vou obter a segunda constante de integração. A equação do perfil de temperatura com a segunda constante de integração. E aí eu aplico a segunda condição de contorno para obter o C2. Procedimento semelhante ao que a gente já fez, e a gente obtém aqui a mesma equação que nós obtivemos no passo anterior. Temperatura em qualquer posição R, temperatura da superfície, mais termo de geração que é ponto, R1 ao quadrado sobre 6K, vezes 1 menos R1 ao quadrado sobre R1 ao quadrado. É a mesma equação que a gente obteve no passo anterior. A única diferença foi que antes de eu continuar fazendo a integração, em cada etapa da primeira integração a gente já substituiu a condição de contorno antes de fazer a segunda integração. Substituindo valores. Então vamos pegar aqui esse problema
e considerar uma esfera de diâmetro 2 cm, condutividade K igual a 7,2 watts por metro Kelvin, um termo de geração de calor uniforme, Q ponto, de 2 vezes 10 a 7 watts por metro cúbico, e temperatura na superfície de 100 graus Celsius. Ora, nós já obtivemos a equação, mas se você partir, se você começar nesse enunciado aqui, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a equação da difusão, ρ, Cp, derivada da temperatura no tempo, vai ser igual a divergente de K, gradiente da temperatura, mais o termo de geração. Aplicar isso aqui para as coordenadas adequadas, no caso aqui, se é uma esfera, coordenadas esféricas vai ser mais fácil. Adoto as hipóteses simplificadoras, no caso, regime permanente, unidimensional na coordenada radial, propriedades constantes, com geração de calor, faço as duas integrações, aplico as condições de contorno e a gente obteve aqui a equação já, que é exatamente o que a gente fez no passo anterior. Então eu tenho a temperatura do meu perfil de temperatura, eu quero saber a máxima temperatura, eu vejo aqui que essa máxima temperatura vai ser para quando isso aqui, esse termo todo aqui foi igual a zero. Foi igual a, esse termo aqui foi igual a zero, porque isso aqui vai ser igual a 1. Certo? Então isso aqui vai ser o máximo valor quando isso aqui for igual a 1. Portanto, meu R tem que ser igual a 0. Né? Dessa forma como eu formulei aqui. Meu R igual a 0 vai ser na posição central. Isso aqui fica 0, então eu tenho máxima temperatura. Portanto, eu tenho a temperatura máxima, eu tenho aqui a equação. Só a questão de substituir valores. Aqui eu tenho 100 graus Celsius e aqui eu estou somando. E aqui vou somar, se eu fizer a substituição de valores, vai ficar em Kelvin. Mas eu estou fazendo uma somatória, portanto eu posso somar isso aqui em graus Celsius, eu vou ter 146,29 graus Celsius. Se eu quisesse isso em Kelvin, eu tenho que converter esses 100 graus Celsius em Kelvin. Aí eu obtenho isso aqui em Kelvin também. Essa parte que eu estou somando, não. Eu estou já obtendo ela em graus Celsius ou em Kelvin. Isso aqui é uma somatória de valores e a gente sabe que a diferença de temperatura em graus Celsius e na escala Kelvin é a mesma. Né? Então aqui é só uma questão de fazer a somatória. Aqui eu fiz o gráfico do perfil de temperatura, plotando exatamente essa equação aqui, para várias posições de R, né, variando de 0 até o raio máximo, que é 2 centímetros, e eu vejo que eu tenho, como eu tenho uma geração de calor interno, eu vejo que a minha temperatura máxima é no centro, e ela vai ter essa característica aqui, traçando o perfil de temperatura para uma esfera sólida. Na próxima aula, nós vamos fazer um problema semelhante para uma casca esférica e depois também aplicando a hipótese de o modelo de resistências térmicas.